Meus irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo 126, que é o salmo para a exposição dessa manhã, para a pregação dessa manhã. Salmo 126. Lembrem-se que nós estamos numa jornada expositiva do Cântico dos Degraus. E hoje chegamos ao Salmo 126. A palavra do Senhor nos diz, cântico de peregrinação. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Essa manhã, meus irmãos, eu quero lhes falar com base no tema, o Deus que intervém. Assentem-se. Um dos maiores filósofos cristãos do século XX, ele testemunhou e deixou não apenas para a sociedade cristã, muitos legados importantes. Seu nome é Francis Schaeffer. Ele é o cofundador, juntamente com sua esposa, do Centro de Estudos L'Abri, que tem influenciado pessoas no mundo inteiro, inclusive líderes políticos, por todo o mundo. Ele já é falecido. Ele foi um autor muito produtivo. Escreveu para mais de 20 livros, ligados à Bíblia, ligados à cultura, ligados à espiritualidade, à filosofia propriamente dita, à igreja e até mesmo às perspectivas do Ocidente. E dentre as suas obras, eu quero chamar a sua atenção para uma publicação que ele fez no ano de 1968, intitulada O Deus que Intervém. Nela, esse pastor cristão, esse filósofo, trata sobre o ser de Deus e a importância do ser de Deus para o homem moderno, que busca cada vez mais viver de um modo autônomo, ou à revelia do próprio Deus. Um homem que descrê no testemunho bíblico, um homem que não acredita na intervenção divina na história. E nessa obra, meus irmãos, fica muito evidente, demonstrado, as trágicas consequências sobre uma sociedade que faz concessões à verdade. Verdade essa expressa plenamente em sua palavra. Schaeffer vai dizer que quando o homem ele faz concessões à verdade, ele está abrindo a possibilidade para trágicas consequências. Consequências destruidoras. Porque se perde parâmetros. Para Schaeffer, meus irmãos, o pensamento cristão deve levar em consideração algo que nós já descartamos de alguma maneira. As chamadas oposições. Eu quero tentar ilustrar isso para vocês. O que Schaeffer tinha em mente quando falava de oposições? Schaeffer pensava naqueles elementos que são amplamente bíblicos. Então eu quero que você perceba o que eu vou demonstrar agora. Para Schaeffer e para o movimento cristão, e para a própria Bíblia, você tem apenas elementos que se opõem. Se de um lado você tem Deus, do outro lado você tem o inimigo de Deus, que é o diabo. Se do lado de Deus você tem, por exemplo, o céu, na perspectiva do diabo, o inferno. E aí observe,
como não há meio termo para Deus e o diabo, também não há meio termo para o céu e o inferno. Esse é o ensino bíblico. Só que isso tem desdobramentos. Em relação a Deus, a verdade. Em relação ao diabo, a mentira. Em relação a Deus, a luz. Em relação ao diabo, as trevas. E observe, não há elementos entre esses pontos. Ou é uma coisa, ou é outra. E essa é uma verdade que perpassa toda a Bíblia e que Schaeffer vai mostrar que precisa ser o pensamento que nós precisamos ter. Porque a Bíblia trabalha com oposições. O tempo inteiro são oposições. Não há uma outra via, uma outra possibilidade. Assim como não há uma outra possibilidade entre Deus e o diabo, não há uma outra possibilidade entre céu e inferno, não há uma outra possibilidade entre verdade e mentira, não há uma outra possibilidade entre luz e trevas, não há uma outra possibilidade entre velho homem e novo homem, não há outra possibilidade entre carne e espírito. Não há. São oposições. E quando nós perdemos essas oposições, nós falhamos em levar a sério a verdade. Aquilo que Deus revelou. A verdade, portanto, não é pontual no aspecto de que vai depender da sua perspectiva ou da minha. Não, a verdade é verdade. Ela não é relativa. Ela não serve ao meu capricho e nem ao seu capricho. A Bíblia trabalha com oposições. E pensem vocês como é que a coisa está tão complicada para o nosso lado. Bom, você precisa entender que vida e morte entram nessa relação de oposição, correto? A vida estaria ao lado de quem? De Deus. E a morte ao lado do diabo, não é isso? Mas veja o que estão fazendo com a gente. Cristãos progressistas acreditam no aborto. O aborto não está do lado de Deus e da vida. Está do lado das trevas, da morte, do diabo. Você conhece gente assim na igreja? Eu não digo necessariamente na nossa igreja, mas você conhece assim na igreja? Chamados cristãos progressistas, que tentam criar a dialética e não a antítese entre oposições. Eles não entendem o que é o evangelho. O aborto, só para ilustrar, não está na ótica da vida, está na ótica da morte. E a morte é a oposição da vida. A vida está para Deus, morte para o diabo. Oposições, é o que a Bíblia ensina. Ou existe um meio termo entre vida e morte? Existe um meio termo entre vida e morte? Existe um meio termo entre Deus e o diabo? Existe um meio termo entre luz e trevas? Também não há um meio termo entre verdade e mentira. Não há meio termo entre o homem, o velho homem e o novo homem. Não há meio termo entre carne e espírito. Não há meio termo, são oposições. Era disso que Schaeffer estava falando. Era isso que ele estava denunciando. Ele afirmou que falhar em mostrar que levamos a verdade a sério, precisamente naqueles pontos em que há um custo por não agirmos assim, significa permitir à nova geração, os nossos filhos, a cair no redemoinho relativista que nos cerca. O que significa isso, meus irmãos? Significa que se nós abandonarmos as oposições bíblicas, nós tendemos a buscar alternativas. Pense no povo de Judá. Volte-se para o texto agora. Esse povo tornou a abandonar o seu Deus. Esse povo abandonou o seu Deus para práticas pagãs. O cativeiro era a realidade das práticas pagãs desse povo. Olhe para o nosso movimento cristão, vejam o que o movimento cristão tem se tornado. Pense no progressismo, que propõe um revisionismo das Escrituras, que quer atualizá-la. Esse caso não é o caso de estarmos correndo o risco de recebermos as sanções divinas? Sim, porque se não levamos a sério aquilo que Deus revela em sua palavra, nós sofreremos as sanções divinas. O Salmo 126 é fruto
dessa realidade. Tem sido dito, meus irmãos, que o Salmo 126 foi composto no contexto do cativeiro babilônico. E é preciso lembrar, e alguns anos atrás nós fizemos aqui uma exposição sobre a passagem por todo o cativeiro babilônico, tanto a queda do povo de Judá, quanto a restauração do povo de Judá, talvez isso há uns 3 ou 4 anos atrás. E lembremos, meus irmãos, se você pode puxar na mente, que nos dias de Manassés, 100 anos antes do cativeiro, Deus já vinha advertindo o povo dos seus pecados. Era uma nação que havia se tornado idólatra, era uma nação que estava realizando coisas repugnantes para o Senhor, aos olhos do Senhor. E a semelhança das tribos do norte, que já estavam sob o domínio da Síria, o povo do sul, o reino do sul, Judá e Benjamim, foram sentenciados pelos seus pecados ao desterro. Foram sentenciados ao cativeiro, porque passaram-se 100 anos desde os dias de Manassés, e o povo não ouviu, o povo não escutou, o povo não levou em consideração a verdade, não nutriu o elemento da oposição de que o culto deveria ser exclusivo para o seu Deus, o Deus que os libertara do Egito, mas agora eles estão adorando aos Baalins. Manassés está sacrificando indivíduos. A tradição diz que foi ele o rei responsável por cerrar Isaías ao meio, o profeta. Era um homem mau aos olhos do Senhor. Mas Deus não havia desistido do seu povo. Ele dava nova e novamente advertências para que o povo se arrependesse, olhasse para a palavra e obedecesse à Escritura. Mas o povo não ouviu durante 100 anos. Veja a paciência do Senhor. Durante 100 anos, o povo não escutou. Nabucodonosor então invade Jerusalém e arrasa a cidade de Jerusalém. Os príncipes do povo, os sacerdotes são levados pelo exército de Nabucodonosor. Boa parte da população também é levada e alguns poucos são deixados. As mansões são jogadas no chão. O templo de Salomão agora é apenas uma memória, porque ele está destruído, está ao chão. O que se via ao longe era a fumaça da cidade incendiada pelo poderio babilônico. O Senhor havia, portanto, tirado temporariamente a sua mão de proteção de sobre o seu povo, por causa do pecado. E, meus irmãos, veja como é bastante interessante contrastar os conteúdos do Salmo 125 e 126. Enquanto no Salmo 125, o povo é como o Monte Sião que não se pode abalar, e Deus cerca o povo como os montes cercam Jerusalém, no segundo, o povo está arrasado, dominado por uma nação ímpia. E a razão para isso é que deixaram de confiar no seu Deus e se apegaram a outros deuses. E apesar das advertências, o povo fechou os ouvidos e ignorou os mandamentos expostos na lei de Moisés. E aí, depois que esses episódios acontecem sob a liderança de Nabucodonosor, 70 anos depois, o povo experimentando um tempo difícil, longe da terra natal, sem o templo, sob desaprovação divina, e conforme o Salmo 137 dirá, junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião, que os rios da Babilônia ali faz uma referência à tristeza do povo sentado à beira do rio na Babilônia. A tradição inclusive diz que foi nos rios da Babilônia que surgiram as primeiras sinagogas, porque já que eles não tinham templo, eles precisavam de alguma coisa para se apegar à lei, e foi ali na Babilônia que eles começaram o movimento de sinagogas, sobre o qual nós lemos em Atos 13, que Paulo expõe na sinagoga, não é? Então a tradição diz que foi ali. Há uma tristeza, a lágrima, a saudade, a angústia. O povo está sofrendo. Os pecados do povo os levou a pagar alto preço. Pagar alto preço. E então o salmista escreve o Salmo 126. E ao que parece, esse texto foi escrito após o retorno do primeiro grupo,
formado por líderes da família de Judá e Benjamim, por sacerdotes, levitas, aqueles cujos corações foram despertados por Deus, e Esdras dá esse testemunho no seu livro, porque Esdras, Neemias, Ester, alguns dos profetas como Malaquias, como Ageu, são profetas que dizem respeito ao contexto do cativeiro babilônico. Eles voltam para construir, para retomar a cidade. Há esperança. O povo de Deus agora está num processo de restauração. O retorno do povo para a cidade de Jerusalém está em andamento. Deus olhou de novo para eles. Deus está pronto a restaurar aquele povo. E, meus irmãos, isso é a grande evidência de que Deus nunca mente. Ele cumpre a sua palavra. Porque a Escritura diz que bênçãos recaem sobre os que obedecem e maldições sobre os que desobedecem. O povo havia sofrido as maldições de Deus porque havia desobedecido, e agora o povo fora levado ao cativeiro. Mas agora o povo se arrepende dos pecados, então Deus derrama bênçãos, e nas suas bênçãos Ele vai agir com fidelidade. Por isso, o refrão bíblico, talvez o maior, ou o refrão mais repetido no livro de Salmos: porque a sua fidelidade dura para sempre. A sua fidelidade dura para sempre. O fato é que Deus enviou o povo ao cativeiro, mas mesmo Deus trouxe o povo do cativeiro. A história, meus irmãos, não é do povo, a história é de Deus. Ele é quem intervém na vida, na história do seu povo. É Deus. Nada diz respeito a nós, nada diz respeito a Israel, tudo diz respeito a Deus. A história é dele, a autoridade é dele, o poder é dele, a vontade é dele, a justiça é dele, é tudo para ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É Deus. Este salmo, portanto, meus irmãos, trata da alegria que acompanha a restauração do povo da aliança após a sua devastação. Nele nós lemos que Deus voltou-se novamente para o seu povo. Ele vai à Babilônia para, do mesmo modo que fez no Egito séculos antes, ele vai à Babilônia para resgatar o povo de lá e restaurá-lo à condição de filho. A cidade vai ser reconstruída, o templo será reerguido, e o que ficará evidente é que o Deus que intervém torna as angústias do seu povo em benefícios para a sua caminhada. Repito, o Deus que intervém torna as angústias do seu povo em benefícios para a sua caminhada. Há muitos exemplos bíblicos disso. José é um grande exemplo disso, do modo como Deus transforma angústia em benefício. Ele transforma angústia em benefício. Assim foi no passado, assim é hoje, porque Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Meus irmãos, consideremos agora alguns efeitos dessa graciosa intervenção divina na história do povo de Deus. Vamos olhar para o texto. Algumas coisas precisam ser destacadas aqui, ainda que brevemente. Vamos ver, meus irmãos, como é que o braço de Deus age para realizar benefícios ao seu povo. Vamos olhar o que pode acontecer com o povo de Deus quando as coisas tomam o caminho da obediência. E lembrando, obediência está para Deus, como a desobediência está para o diabo. São as oposições. A gente não pode abandonar a oposição. Se a gente abandonar as oposições, nós estamos perdendo o eixo do evangelho, nós estamos perdendo o eixo da verdade. Bênção para os obedientes, maldição para os desobedientes. Isso é oposição. Vamos ver então essa intervenção restauradora de Deus. E em primeiro lugar eu preciso destacar que essa intervenção restauradora de Deus promove uma restauração completa. Deus não faz as coisas pela metade. Meus irmãos, nós estamos diante de um relato memorável. Os versos 1 e primeira parte do verso 2 dizem assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca
encheu-se de riso, e a nossa alegria, ou a nossa língua, de cantos de alegria. Memorável. Memorável tanto por ser memória do povo, quanto por ser algo extraordinário para o povo. O peregrino que estivera cativo em Babilônia se lembra da intervenção divina em favor do povo da aliança. Veja que ele diz: quando o Senhor trouxe de volta a Sião os cativos, foi como um sonho. A memória, Deus havia agido na história do povo. Deus havia dado evidências de que estava pronto para restaurar o povo. E estar, portanto, novamente em Sião, era como estar sonhando. Reconstruir Jerusalém, o templo, era a grande evidência da aliança sendo preservada, a identidade do povo sendo mantida. E meus irmãos, lembrem-se que a destruição de Jerusalém e do templo tinha um peso enorme sobre o povo. Porque naquele momento, para o povo, Deus era um Deus local. E por ser um Deus local, a destruição do templo significava a impotência de Deus, do próprio Deus, em relação aos deuses pagãos, ou o fato de que Deus havia abandonado o povo. Das duas, uma. Lá no Egito, por exemplo, quando Deus derruba os deuses pagãos pelas 10 pragas, ele destrói os deuses egípcios. Ele mostra que ele é superior. Mas aqui não é uma derrota de Deus. É o fato de que agora Deus abriu mão do seu povo, entregou o seu povo a si mesmo, que é a pior condição que qualquer ser humano e qualquer povo pode se achar. É melhor estar nas mãos do diabo, de onde Deus pode arrancar, do que ser abandonado por Deus. Essa é a realidade. Nesse aspecto, é melhor estar nas mãos do inimigo, tendo um Deus que pode nos arrancar de lá, e foi isso que ele fez conosco, do que cairmos nas mãos de Deus, porque horrenda coisa é cair nas mãos dele, porque não tem diabo que tire de lá. Não tem diabo que tire de lá. Você entende o que eu quero dizer? Está claro para você? O povo sabia que estava pagando pelos seus pecados e que Deus havia abandonado o povo. Deus havia. Era como uma grande evidência de que Deus não estava mais interessado na nação. Deus já não estaria a favor do povo, eles estavam entregues a si mesmos. E era isso que significava o desterro, o cativeiro. Voltar, portanto, era muito mais do que reaver a identidade da nação ou da terra. Significava que Deus, de novo, havia posto os seus olhos sobre eles. E, mais uma vez, demonstrava a manutenção da sua aliança. Deus que é fiel. E essa restauração alcançou também a estima, as emoções, os sentimentos do povo, pois eles viviam como enlutados. Observemos que, embora fosse do conhecimento das nações a beleza das canções judaicas, se você quer verificar isso aí, vá ao Salmo 137, verso 3, ele diz assim: ali os nossos captores pediam-nos canções, quer dizer, os babilônicos, pediam canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião, cantem para nós. E a resposta é: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Salmo 137. Durante 70 anos foi assim, não houve motivos para cânticos. Mas o que o salmista diz agora? Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Deus não estava apenas restaurando o povo, a terra e a sua identidade, mas estava restaurando a estima, as emoções, os sentimentos do povo. Porque é isso que Deus faz, uma restauração completa. Na linguagem do salmista, em outro salmo, ele havia transformado o lamento do povo em dança. Uma completa restauração. Mas também nós aprendemos, meus irmãos, que essa intervenção restauradora de Deus promove um testemunho perfeito. Olha o testemunho perfeito. Verso 2, parte B, e verso 3. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós,
por isso estamos alegres. Observe, meus irmãos, que Deus não é inoperante. Deus não procrastina. Ele não adia as coisas. Ele estava realizando, meus irmãos, algo em favor de Judá, e isso teve alcance internacional. Havia um burburinho entre as nações a respeito da restauração do povo. Deus, pelo seu braço forte, havia transformado o sofrimento do povo, causado pela desobediência à lei, em um testemunho público perante os povos em favor do seu nome. Entre eles, entre as nações pagãs, se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. O Senhor fez. As nações pagãs haviam reconhecido isso. Meus irmãos, certamente todos nós que aqui estamos gostamos de receber palavras de encorajamento de tempos em tempos, não é bom? A gente gosta de receber palavras de encorajamento de tempos em tempos, mas que não seja para não ter pecado no coração, né? Porque às vezes encorajamento demais pode nutrir pecado no coração também. E testemunhos, meus irmãos, são coisas boas. Testemunhos não são coisas ruins, são coisas boas. Só que no caso de Judá aqui, o testemunho é inusitado, pois vem de povos que não serviam a Deus. São pagãos, são ímpios. Alguns desses povos, inclusive, estavam cativos também, porque o cativeiro babilônico não foi um cativeiro só para judeus. Várias outras nações estavam sob o poder de Nabucodonosor. É inusitado, portanto, o que temos aqui, porque eles reconhecem o poder de Deus em restaurar o povo a Sião e restaurar a relação com o próprio Deus e restaurar a relação com a terra. Mas, meus irmãos, não adiantaria muito haver um testemunho externo quando não há um testemunho interno, ou quando não se acredita que algo esteja acontecendo. A gente sabe que existem pessoas assim. Elas não conseguem sentir sobre si o que os outros sentem por elas. Mas aqui não foi o caso, porque as nações reconheciam a operosa mão de Deus em favor do povo, mas também o povo de Deus reconhecia, porque eles dizem o quê? Eles dizem amém ao que as nações estão dizendo. Eles dizem amém, porque veja, as nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. O que o povo então diz? Sim, é verdade. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O povo de Israel diz amém. Amém a declaração de povos pagãos, porque os povos pagãos estavam reconhecendo o poder de Deus em restaurar o seu povo. Era um testemunho externo e interno, portanto. Um testemunho completo. Porque quando Deus intervém, Ele o faz de modo completo, pleno. Mas também precisamos destacar aqui, meus irmãos, uma súplica confiante. Porque veja agora o que o texto diz. E é um tanto quanto estranho essa passada do verso 3 para o verso 4. Porque veja, o povo está feliz. A linguagem está, é uma linguagem de memória, que relembra os atos de Deus no passado. Quando o Senhor trouxe. Mas agora, há mudança no tom. E ele diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Mas o povo não havia sido restaurado. Ele não acabou de dizer que a língua deles está repleta de cantos de alegria, que a boca se encheu de riso? Como pode agora ele orar: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto? Muito provavelmente, meus irmãos, muitos judeus ainda estavam em Jerusalém, na Babilônia, aguardando uma nova leva para Jerusalém. Você precisa ler a história relatada por Esdras e Neemias. Esdras e Neemias vão mostrar que não voltou todo mundo de uma vez só, que foram em levas. Inclusive, há quem não tenha sequer voltado. Esses, inclusive, teriam se espalhado por outras nações, e eles seriam os ancestrais daqueles que visitaram Jerusalém no dia de Pentecostes, que eram judeus que foram a Jerusalém para a festa do Pentecostes. Judeus de várias nações. Muito provavelmente, esses judeus de várias nações do Pentecostes, em Atos 2, é uma referência aos filhos dos filhos daqueles que sequer voltaram para Jerusalém na época do cativeiro babilônico, 400 e poucos anos antes, 500 anos antes.
Por isso que há uma súplica aqui, porque parece que ainda havia em Jerusalém judeu que não tinha voltado. Então quem voltou agora ora, porque ele não olha para si, ele não olha para a sua experiência, ele não é individualista, ele pensa na nação, ele pensa no outro. E quem está em Jerusalém diz: Senhor, restaura-nos. Veja, é o povo. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Estava claro para os peregrinos que haviam regressado que o que Deus fizera por eles também poderia ser feito pelos demais que lá ficaram. O Deus que os tirara de sob o poder babilônico poderia restaurá-los também. Então o que eles fazem? Eles fazem acordos de paz? Não. Eles se rebelam? Não. Eles reivindicam seus direitos na corte internacional? Não. Não. Eles oram. Eles suplicam. Eles buscam a Deus. Eles estavam cientes de que não poderiam confiar em si mesmos ou nas políticas externas. E nessa súplica confiante, meus irmãos, a memória do peregrino volta às regiões desérticas do Negev, na região sul de Judá. Aqui ele fala: assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Ele se recorda de um fenômeno conhecido à época e assistido até hoje, o chamado Wadi, que é um leito seco de rio, no qual as águas correm em algumas épocas do ano, seja pela estação das chuvas, seja pelo derretimento do gelo, a cerca de 400 quilômetros ao norte no Monte Hermon, cuja água derretida lá, ela inundava o Jordão, e o Jordão não conseguia conter as águas, e ela chegava no leito seco, irrigando a região tão importante ao plantio. E aí, quando ele ora, ele diz: assim como aquelas cheias ansiava pela chegada das águas, assim nós ansiamos pela restauração. Eles se sentiam como um leito seco. O fato de não ter os seus irmãos ali com eles era como se sentisse como um leito seco. E ele pede: restaura-nos, Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. É um fenômeno extraordinário. Depois você pode procurar na internet, você vai ver, é extraordinário. Do nada, as águas chegam e inundam a região. E aí o plantio, daqueles bravos agricultores viviam a esperança de colheita. O povo ora, o povo confia, é uma súplica confiante. Mas também, meus irmãos, Deus age poderosamente, e a intervenção restauradora de Deus promove uma verdadeira esperança. Versos 5 e 6 dizem: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Por que ele diz isso? Porque era exatamente a experiência daqueles plantadores, daqueles agricultores na região sul, ali na região do Ade, em que eles plantavam sem saber se colheriam. O texto diz: aqueles que semeiam com lágrimas, exatamente as lágrimas, porque não tinham certeza de que colheriam. Com cantos de alegria colherão, porque quando Deus intervém, colhe. E o verso 6 é apenas uma repetição do verso 5, é uma reafirmação. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, que é aqueles que semeiam com lágrimas, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes, seus molhos. É uma esperança verdadeira. Os peregrinos que oraram a Deus pelos demais são os mesmos peregrinos que conheciam as promessas do Senhor. Eles viviam sob a expectativa de que os demais em breve estariam reunidos a eles também. Por conhecerem o seu Deus, não hesitam em falar de um futuro em que os que semeiam em lágrimas em cânticos colherão. Essa poderia ser uma referência às expectativas dos agricultores. Essa ideia é repetida no verso 6. Trata-se da esperança plena de restauração, do povo assentado novamente na terra que lhes foi prometida pelo Senhor, com um templo reedificado e o serviço de culto, por meio de sacerdotes e levitas, em operação, com a terra produzindo as necessidades do povo, para as necessidades do povo.
Meus irmãos, essa esperança não estava baseada na incerteza, como ocorre às vezes conosco. Às vezes nós utilizamos a expressão, eu espero que, e com isso queremos dizer que torcemos para que algo aconteça, não é verdade? Eu espero que isso aconteça. A gente torce para que algo aconteça. Mas não é esse o caso nos versos 5 e 6. Neles, por conhecerem a palavra de Deus e desfrutarem das promessas de Deus, os peregrinos de fato esperam a intervenção divina e as bênçãos eternas sobre eles e sobre os demais. Ela está baseada na fé, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a verdadeira esperança. É a verdadeira esperança. O Salmo, portanto, ele apresenta-nos a verdade, meus irmãos, de que Deus, de fato, ele é capaz, na sua intervenção, de tornar as nossas angústias, as angústias do seu povo, em benefícios para a caminhada. E eu quero lhes fazer 3 aplicações para encerrar, que eu espero sejam úteis a todos nós aqui, na nossa caminhada. A primeira é, irmãos, consideremos as digitais que Deus tem deixado na história do seu povo. Deus tem deixado digitais na história do seu povo. Ele tem deixado a sua marca na história do seu povo. Nós temos inúmeros exemplos. E se você não quer fazer uma leitura, uma análise da história posterior ao Novo Testamento, a história da igreja, olhe para as Escrituras, olhe para o Antigo Testamento, olhe para o Novo Testamento e veja as digitais de Deus, até onde Deus pode ir para manter o seu povo, para guardar o seu povo, para preservar o seu povo. Portanto, nós podemos e devemos viver sob esperança, porque o povo é de Deus, apesar de nós. É povo do Senhor, nós somos povo do Senhor. E Deus tem deixado digitais claras na história do seu povo. Essas digitais, elas são tanto para o bem quanto para o mal. Para o mal, quando surgem as advertências para corrigirmos os nossos caminhos. E se não obedecermos, nós colheremos. Porque o princípio do Novo Testamento é tudo que o homem semear, também o quê? Colherá. Só que quando Deus faz essas intervenções, Ele nos livra do mal. Mas também Ele faz para o bem, para manter o seu povo, para guardar o seu povo. Meus irmãos, nós temos que ter a capacidade de ler, de enxergar as digitais do Senhor na história do povo de Deus. As digitais do Senhor na história. Deus é Senhor, Ele é soberano, Ele tem o mundo todo em suas mãos. O mundo todo em suas mãos. Como cantavam os nossos irmãos negros, norte-americanos, no período da escravidão, Deus tem o mundo todo em suas mãos. Enquanto eles estavam lá trabalhando, eles cantavam: He's got the whole world in His hands. Ele tem o mundo em suas mãos. Deus tem o mundo em suas mãos. Deus tem o povo dele em suas mãos. Essa é a verdade. O que nós precisamos fazer? Buscar essas digitais. Veja as digitais de Deus na história. Olhe para as Escrituras e veja como é que Deus ama o seu povo. Ele é fiel para com o seu povo. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, meus irmãos, é que nós devemos nos sustentar mutuamente pelas orações e súplicas ao Senhor. É nosso dever sustentarmos uns aos outros e deixarmos o plano individual e pensarmos no plano coletivo. A igreja, o povo do Senhor, nós como eles, Senhor restaura-nos, devemos orar, Senhor restaura-nos. E olha, irmãos, nós precisamos orar pela restauração do povo de Deus. Eu preciso orar por isso, você precisa orar por isso. As coisas não estão boas no meio do povo de Deus. As coisas não estão funcionando como tem que funcionar no meio do povo de Deus. Há inimigos infiltrados no meio do povo de Deus. Há ideologias hostis no meio do povo de Deus. O progressismo está aí.
que quebra com os padrões de oposição e prefere a dialética, que abandona o Evangelho. Por isso muitos defendem o pecado, defendem a maldade, defendem a corrupção, defendem a miséria, defendem o aborto. É porque não entenderam o Evangelho. São dialéticos que leem um texto que é antitético, que se trabalha com oposição. Assim como só existe céu e inferno, não existe meio. Assim como existe Deus e o diabo, não existe uma alternativa. Assim como existe verdade e mentira, e ela não é relativa, não existe um meio termo. Assim como existe luz e trevas, não há um meio termo para elas. Assim como existe o novo homem em Cristo e o velho homem perdido, não há um meio termo para eles. Assim como aqui a vida é no Espírito e aqui é na carne, não tem esperança para esses. Aqui está a vida, aqui está a vida, aqui está a morte. Um cristão que defende o aborto está defendendo a morte. É cativo. E está nas mãos de Nabucodonosor. Isso precisa ficar claro para a gente, porque é isso que nós estamos lidando, é com isso que a gente está lidando. É com isso que eu e você estamos lidando. E vocês acham que vão parar? Vocês acham que o mundo ama Jesus? Vocês acham que o mundo ama o povo de Deus? Não. E aliás, a advertência bíblica é: quem se constitui amigo do mundo, se constitui o que de Deus? Inimigo. Amigo é aqui, inimigo é aqui. Meus irmãos, não brinquemos com isso. Voltemos para o Evangelho. Nos sustentemos em oração, porque nós precisamos uns dos outros. E como diz a Escritura, vamos tentar livrar da morte aqueles que estão caminhando para lá. Porque estão se deixando levar por discursos bonitos, mas que não tem nada de Evangelho. Que Deus nos livre. Que Deus guarde a Redentor. Que a sua palavra se encarregue de santificar o povo do Senhor. Para a glória do Senhor. Mas, meus irmãos, termino dizendo: sejamos pacientes, enquanto não nos reunimos aqueles que já chegaram a Sião. Que é uma mensagem um tanto quanto escatológica, né? Porque veja, se é verdade que aqueles que oram, Senhor, restaura-nos, são aqueles que já estão em Sião, porque eles disseram, o Senhor trouxe os cativos de Sião, a leitura é no passado, né? Algo que já aconteceu, mas agora ele diz no presente, restaura-nos. Restaura-nos. Observe essa percepção do tempo, né? Porque aqui você tem os versos 1 e 2 falando do passado, né? O início 1 e 2 passado, o 3 e o 4 no presente, e os 5 e 6 no futuro. Os tempos verbais estão assim. Dá uma olhada. É passado, presente e futuro. Porque o salmista tenta olhar a perspectiva da história, na perspectiva não dele, mas perspectiva de Deus. Perspectiva de Deus. Deus não tem passado, presente e futuro. Para nós sim. Mas para Deus não, é a história, é Deus, Ele tem o controle da história. Ele te trouxe os cativos, Ele deve nos restaurar, para que a gente colha no futuro. Vamos ser pacientes, porque nós aqui somos aqueles que ainda estão na Babilônia. Você entende o que eu quero dizer? Nós não chegamos a Sião. Nós não chegamos a Sião. Nós estamos na Babilônia. Só que assim como Deus restaurou o povo na Babilônia, é certo que alguns ficaram pelo caminho. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Ele também nos restaurará. O que é que a gente precisa? De paciência. Paciência para quê? Para aguardar nós nos reunirmos com aqueles que já foram para Sião. Aguardar. Aguardar, porque vai chegar. Vai chegar. A gente vai poder rever os irmãos. A gente vai poder rever os amigos. A Leila vai poder rever o Zé, o Pedro, né? A Suene vai poder rever a sua mãe, Baby. A gente vai poder rever o irmão João. E só para citar os membros da nossa igreja, que já partiram. A gente vai poder rever essa gente. Mas não é só isso não. Eu vou poder rever o meu pai que 2 semanas antes de morrer creu em Jesus. Eu vou poder ver meu pai.
vou poder abraçá-lo. Isso é encorajador, gente. Deise vai poder ver o pai dela. E na linguagem de Ezequiel vai poder até pescar com ele. A gente não chegou em Sião, mas a gente está indo para lá, gente. É para lá que a gente está indo. A gente vai poder rever os nossos irmãos, aqueles que partiram com Cristo. Isso é esperança. E eu não posso deixar de lembrar das canções de um grande compositor, a meu ver, cristão, chamado Paulo César Brito. Ele diz assim que quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E cantarei e falarei do amor de Jesus, que por esse pecador foi morto em uma cruz. E direi: foi graça. Graça. Graça, irmão, superabundante graça. Foi graça, irmão, graça, preciosa e doce graça. E ele repete: foi graça, irmão, foi graça, preciosa e doce graça. É graça. Irmãos, tenham paciência, a gente está indo para lá. Daqui a pouco a gente está lá. E estaremos para sempre com o nosso Senhor. Mas, meus irmãos, Babilônia está aí. Ideologias babilônicas estão aí. Paganismo babilônico está aí. E não à toa que o Apocalipse diz da queda da Babilônia. Não é? A queda da Babilônia. Mas Babilônia não derrotará o povo de Deus. Porque Deus a destruirá. E nós seremos reunidos, aqueles que já partiram. Nós vamos poder ver Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Sansão. A gente vai poder ver e abraçar os profetas, os apóstolos. Nós vamos ver o nosso Redentor. A gente ainda está em Babilônia, mas tenha paciência, que a gente está indo para Sião. A gente vai chegar lá, para que a glória, a honra e o louvor pertençam exclusivamente ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o justo, o nosso bendito Senhor. Amém.